Bom dia, turma. Vamos para mais uma aula de matemática. Aqui quem fala é a professora Edna Teixeira, da Escola de Ensino Fundamental Raimunda Lacerda Damião. Nosso conteúdo de hoje iremos falar sobre proporcionalidade em triângulos retângulo com ângulo de medida de abertura de 30 graus. Outro também que vamos detalhar é a razão entre as medidas de comprimento de segmento de reta e segmento de reta proporcionais. São dois assuntos bem simples, vocês vão ver que não é tão difícil de compreender, de entender. Então, aqui nós temos aqui um triângulo, certo? Vamos relembrar o que é triângulo retângulo, certo? Se vocês lembram, mais um triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo reto, não é isso? Ou seja, um ângulo de 90 graus. Então, como vocês estão vendo, né? Tá aqui o ângulozinho que tá apontando exatamente para a hipotenusa. Essa hipotenusa, vocês percebem que é o lado maior do triângulo, certo? E os que não é hipotenusa no triângulo vai ser os catetos, certo? Aqui como vocês estão vendo, cateto e cateto. O cateto oposto, como vocês estão vendo, ele vai ficar, ó, direto ao ângulo que está formando um ângulo de 30 graus, que é o que nós estamos estudando aqui, ó, ângulo de medida de abertura de 30 graus. Então, aqui está representado o ângulo de 30 graus com um símbolozinho, né, alfa. Temos aqui o cateto oposto e temos o cateto adjacente. O cateto adjacente, vocês podem identificar, ó, que ele vai ficar do lado, né? Como o nome meu já diz, adjacente ao ângulo de 30 graus, certo? Como aqui é 90, né? Aqui é 30, aqui vai ser o ângulo de quê? De 60 graus. Então, entendendo essas partes, né? O que é o cateto oposto? Vai ficar do lado do ângulo reto, que está apontando exatamente para a hipotenusa. E o cateto adjacente, que é o cateto que vai ficar do lado do ângulo de 30 graus. Então, passando adiante, vamos ver o seguinte. Então, como vocês estão vendo, nós estamos falando de um ângulo específico, que é exatamente esse ângulo de 30 graus, tá certo, gente? Só lembrando disso. Então, aqui nós temos aqui um triângulo retângulo, ó, 90 graus, né? Tá aqui medindo a abertura desse ângulo, que no caso aqui o ângulo A é 30, certo? Consequentemente, esse ângulo aqui vai ser 60. Vocês sabem que a soma dos ângulos internos de um triângulo, né, soma 180 graus. Então, o que se observa aqui, ó? Temos aqui essa parte aqui que a gente viu, se chama como cateto adjacente, é isso? Aqui nós temos um ângulo de 90, quem tá aqui? A hipotenusa. E aqui nós temos o cateto oposto. Observa o seguinte, a hipotenusa tá medindo aqui 2 centímetros. E o cateto oposto tá medindo 1 centímetro. Gente, ó,
a hipotenusa, ela será sempre o dobro, certo? Do cateto oposto. Observa, né, ó, o dobro. Ou seja, o cateto oposto será a metade. Bem simples. O que vocês têm que saber é o que é o cateto adjacente e o cateto oposto, tá certo? A hipotenusa é fácil de identificar, o ângulo reto apontando exatamente para a hipotenusa, que é a parte aqui da medida do triângulo, né, da medida maior. Então, aqui, o que que nós temos? Em todos os triângulos retângulos, que tem um ângulo interno de medida de abertura de 30 graus, a razão medida de comprimento do cateto oposto ao ângulo de medida de abertura de 30 é igual a 1/2. O que quer dizer isso? Como eu acabei de falar aqui, ó. A metade, né? O cateto oposto, não é isso? É a metade aqui da hipotenusa. Então, como é que fica, ó? Fica tudo isso aqui que eu acabei de ler, dividido pela medida de comprimento da hipotenusa. Como eu falei, sempre é o dobro, então, a fórmulazinha vai ficar aqui, no caso, 1/2, certo? Essa razão constante é chamada de seno de 30, né? Porque nós estamos trabalhando aqui com medida de abertura de 30, certo? Então, aqui é a formulazinha, ó. Em todos os triângulos retângulo, tem um ângulo interno de medida de abertura de 30, em todos os triângulos retângulo. A razão medida de comprimento do cateto oposto ao ângulo de medida de abertura de 30, dividido pela medida de comprimento da hipotenusa, certo? Que foi o que a gente viu aqui, ó. Voltando. Vamos voltar aqui para a figura. Ó. Temos o cateto adjacente, o cateto oposto, ó. Tá oposto, ó, da hipotenusa. Observa. Olha onde fica a hipotenusa. Então, passando adiante, vamos ver aqui um exemplo. Bem simples. Que inclusive tem na atividade de vocês no livro de matemática. Ó, qual é a medida de comprimento da altura do avião em relação ao chão, considerando essa imagem? Então, aqui nós queremos saber o quê? Que é essa altura, ó. Não é isso? Então, vamos reconhecer aqui a hipotenusa, 5.000 metros, né? Aqui é o cateto adjacente e aqui é o cateto oposto. A gente viu o quê? Que o cateto oposto é a metade da hipotenusa. Então, mentalmente aqui, a gente vai saber que a altura é 2.500 metros, né? Mas vamos aplicar na fórmula, certo? Vamos pegar aqui a fórmula, ó. Colocar aqui do lado. A altura dividido por 500, que é a hipotenusa. Não sei a altura, né? Pronto. Igual a 1/2. Porque, ó, a hipotenusa não é o dobro. Então, tá aqui, ó, 1/2. Foi o que a gente acabou de ver aqui, ó. Certo? 1/2. Então, fica a altura dividido por 500 metros igual a 1/2. Então, fazendo aquela regrinha, é só a gente multiplicar, ó. H vezes 2 vai ficar 2H. Que é a multiplicação dos meios, né, pelos extremos. Então, 5.000 vezes 1
5.000. Bem simples. Então, aqui vamos ter a altura, ó. Vai ficar 5.000. Dividido por 2. Regrinha bem simples. Você já sabe que aqui, como tá multiplicando, passou dividindo. Então, vamos ter 2.500 metros. Então, tá aí, né, o nosso exemplo simples, bem fácil de resolver. Dando continuidade, aí vamos relembrar razão entre as medidas de comprimento de segmento de reta e segmento de reta proporcionais, certo? Não é difícil, vocês vão ver que é bem simples, até porque a gente já viu o que é razão. Então, a razão entre dois segmentos é a razão entre suas medidas, considerando a mesma unidade de medida de comprimento. Exemplo: considere os segmentos de reta AB, aqui ó, o segmento de reta AB, essa partezinha amarela, e CD. Esse tracinho em cima, gente, representa segmento. Não sei se vocês lembram, né? Quando é uma setazinha aqui e outra setazinha aqui, representa reta. E quando só tem uma setazinha de um lado, é semirreta. Então, esse segmento de A até o B está medindo aqui 9 centímetros. A medida de C até o D está medindo aqui 3 centímetros. Então, a pergunta é: qual é a razão entre eles? Né? Entre A e B e C e D. Então, é só você formar, né? Formar a razão. Então, A e B é igual a quanto? Ó, a 9. Então, 9 centímetros. C e D, segmento, a 3. Essa divisão aqui, ela vai dar uma divisão exata, porque 9 dividido por 3 é igual a 3. Então, o que a gente pode dizer com isso? Que tá cortando, não sei se dá para vocês visualizar. Mas aqui quer dizer o quê? Que o segmento de A e B é 3 vezes maior que o segmento de C e D, né? Ou seja, se você for aplicar esse segmentozinho dentro daqui do A até o B, ele vai caber, né? 3 vezes, certo? Então, é isso. Aqui nós temos resolução de alguns exemplos, ó. Temos aqui AB 5, esse segmento é 5, BC é 15. Então, determine a razão entre os segmentos. Então, é só fazer. A e B é 5 e BC 15. Simplificando, vamos ter 1/3. Dividindo 1 dividido por 3, né, vamos ter 0,333, uma dízima periódica. Mesmo procedimento, C e D, segmento é 4, e D e E é 10. Simplificando, vamos ter 2/5, que dividindo vai dar 0,4. AC é 20 e CD é 4. Dividindo, vai dar uma divisão exata, né, obtendo um número natural, ou seja, um número racional, né? E e F, 8 e FG, 16. Simplificando, vamos ter 1/2, que 1/2 dividido por 1 dividido por 2 vai ser 0,5. E e G, esse segmento é 24, e C e D. Então, 24 dividido por 4, 6, né? Quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Que dentro desse segmento EG vai caber 6 vezes, né? O segmento C e D vai caber 6 vezes dentro do segmento EG, tá certo? Aqui também ficou cortando um pouco, viu, gente? Mas
segmento 16 sobre 20. Certo? Então, é só simplificar. Vai ficar 4 quintos. E 4 dividido por 5 dá 0,8. Então, é bem simples determinar a razão entre segmentos. Não tem nada de complicação, né? Assim como encontrar também a altura, que é o conteúdo aqui sobre a proporcionalidade entre triângulos. Retângulo, todo mundo sabe, né? Os triângulos retângulos vai ter um ângulo de exatamente 90 graus, tá certo? Então é isso, gente. Por enquanto a aula de hoje, lembrando, é envolvendo o conteúdo de hoje e da próxima aula, tá certo? Para a gente poder mais na frente dar continuidade ainda, vamos ver trigonometria também. Então, tenha um bom dia, gente.